Olá, vamos conversar sobre Byung-Chul Han. Hoje nós vamos falar o que ele acha do narcisismo da nossa sociedade. Vem comigo, vamos crescer? Olá, gente boa! Olá, estou de volta aqui. Queria já pedir aqui desculpas por ter me ausentado por uma semana devido ao fato de estar fazendo uma obra aqui em casa, ter de mudar, de fazer, pintar, mudar sala, mudar isso, mudar aquilo, e infelizmente eu não tive como gravar um vídeo para colocar para vocês, mas hoje estou de volta e nós estamos de volta falando sobre Byung-Chul Han. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo, mas antes queria agradecer a todos que estão aí comigo, todos os que, mais de 150 pessoas que já estão inscritos no canal. Queria que você que não se inscreveu ainda, se inscrevesse e indicasse, compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos e, se possível, deixar um joinha aí para ajudar a gente a caminhar nesse canal, que eu acredito que a gente pode construir um espaço muito legal para a gente poder discursar sobre coisas, conversar sobre coisas. Deixe o seu comentário, me ajude nessa caminhada. Hoje, então, nós vamos falar sobre Byung-Chul Han e um conceito é o conceito de narcisismo. Narciso, que é aquela figura que nós conhecemos da mitologia grega, que acaba morrendo de tanto se adorar, de tanto se olhar, de tanto se amar. Existem várias versões da história de Narciso, mas uma mais conhecida, uma conhecida, se assim posso dizer, é uma em que ele, de tanto olhar sua beleza no rio, ele acaba morrendo afogado por causa da sua própria beleza. Narcisismo ou narciso seria aquilo que marca a sociedade da nossa época. Uma sociedade da auto-idolatria, da auto-adoração, uma sociedade do individualismo. Então eu queria falar com você hoje como Byung-Chul Han vê essa questão de forma muito simples. Byung-Chul Han, ele afirma que ser observado hoje é um aspecto central do ser no mundo. Ou seja, a pessoa, ela se percebe no mundo ao ser observada. É um aspecto central para Byung-Chul Han. Podemos olhar de fato como vive a nossa sociedade, né? E você talvez que tem as redes sociais, você percebe uma outra pessoa que se expõe. Eu sou de uma época onde o máximo que nós tínhamos era o meu querido diário, mas agora nós temos as redes sociais e ser olhado, ser observado, é algo muito central. As pessoas querem, as pessoas buscam o like e às vezes o like é só por uma questão de saber que as pessoas estão olhando. As pessoas querem ser admiradas, as pessoas querem ser adoradas. Vivemos uma sociedade, como segundo Byung-Chul Han diz, uma sociedade em que ser observado é algo central da própria consistência ou da existência do ser, daquilo que eu sou, daquilo que você é, daquilo que as pessoas são. O problema disso tudo reside, segundo Byung-Chul Han, no fato de que o narcisista é cego na hora de ver o outro. Se há uma ideia, se há um sentimento de ser observado, existe uma anulação do outro. Vivemos numa sociedade onde o outro tem de ser eliminado. Não de fato, não tirando-lhe a vida, mas de fato existe uma anulação do outro. É como num casamento, é como num namoro, é como numa amizade, quando você tem aquela pessoa que, de uma forma direta ou indireta, quer que o relacionamento seja o tempo todo voltado para ela. E para isso ela anula o outro. O verdadeiro amor, eu poderia dizer, que é aquele que de alguma forma convive e aceita o outro da forma que ele é. O narcisista, ele quer anular o outro e que o outro se volte para ele. O narcisista quer que o outro simplesmente o observe, ou melhor, ele quer que o outro seja absorvido para que ele tenha proeminência. E Byung-Chul Han diz isso. Byung-Chul Han ainda diz mais.
E sem esse outro, para Byung-Chul Han, na verdade, né, não se pode produzir o sentimento de autoestima. A autoestima, a estima própria, é uma construção que se dá no pertencimento ao outro, na ideia do outro. Né, que é aquele conceito muito conhecido, Ubuntu, entre os africanos, que eu me percebo numa construção em relação ao outro. Isso é psicanaliticamente compreendido como que a minha existência, uma criança, ela se percebe um ser se comparando a um outro ser, que é sua mãe, que é o seu pai, que é a sua família. Então, o grande problema é que nós vivemos uma esquizofrenia social. Por quê? Porque se eu vivo numa autoestima, num narcisismo, e se eu anulo o outro, eu não tenho como construir a minha autoestima. Ela fica deflagrada, ela fica prejudicada. Byung-Chul Han aponta pra gente que o narcisismo ele teria chegado às consequências últimas e inclusive sobre aquilo que poderia ser uma panaceia, a arte. Ele diz assim: degenerou em narcisismo, falando da arte, está a serviço do consumo, pagam-se quantias injustificadas por ela, já é vítima do sistema. Se fosse alheia ao sistema, seria uma narrativa nova, mas não é. Byung-Chul Han atesta aquilo que nós podemos ver, por exemplo, na vida de Van Gogh, que durante a sua vida toda vendeu uma única obra de arte por algumas moedas, uma quantidade de dinheiro que não dava para passar um mês. Van Gogh viveu a sua vida toda sustentado pelo irmão. E agora nós temos, nos últimos tempos aí, nós soubemos de uma obra de arte de Van Gogh vendida a 80 milhões de reais. Bem, a arte degenera de uma forma muito clara, tornando-se produto de um sistema que valoriza as coisas pelo dinheiro, vira produto do consumo. É como se eu, tendo uma obra de arte, eu pudesse aparecer mais, ser mais admirado pelo outro. O narcisismo ataca isso. O narcisismo degenera estas questões. E então, nós vivemos uma sociedade que poderia muito bem ter uma narrativa nova, algo que exacerbasse essa mediocridade, esse conhecimento médio, essa vivência média, mas nós temos algo que serve ao sistema. Bem, Byung-Chul Han diz muitas outras coisas, mas eu deixo estas poucas aqui para nossa reflexão e espero de fato e de coração que Byung-Chul Han nos ajude a crescer e que esse vídeo contribua para o nosso crescimento. Deixo aqui meu abraço a você, fique com Deus e que realmente possamos continuar nessa caminhada de crescimento. Daqui uns dias eu volto e volto com mais Byung-Chul Han. Um abraço no seu coração. Mais uma vez, Deus abençoe.